Runas são símbolos que concedem aos seres sobrenaturais várias habilidades, onde se sabe existir tanto runas angelicais quanto demoníacas. Para os caçadores de sombras, as runas são uma complexa linguagem rúnica dada a eles pelo anjo Raziel. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e não esquece de se inscrever. Romances Imortais. Runas são marcas dadas à primeira geração de caçadores de sombras, dadas pelo anjo Raziel para ajudá-los na luta contra os demônios que estavam encarregados de erradicar. Cada runa que está acessível aos caçadores de sombras está registrado no livro do pacto, e também foram copiadas para o livro cinza, que é um livro artesanal especial, com cada runa em suas páginas. Cópias do livro são raras, pois cada livro precisa ser feito de forma particular, devido ao fato de que as estelas, feitas do metal sagrado adamas, queimam os papéis normais. A primeira marca já registrada foi a bíblica marca de Caim, colocada em Caim, que o protegia de qualquer mal, já que qualquer dano causado a ele resultaria no mesmo dano voltando contra o atacante 7 vezes mais. Em 2007, um grande número de caçadores de sombras foram transformados à força em demoníacos caçadores de sombras, através do cálice infernal por Sebastian Morgenstern, o que resultou em suas runas angelicais desaparecerem de suas peles. Depois de serem transformados, os caçadores de sombras das trevas só foram capazes de aplicar runas demoníacas. Apesar das runas causarem algum desconforto e uma leve dor, a maioria das runas não causam realmente danos contra um caçador de sombras. Quando um jovem caçador de sombra está preparado para começar seu treinamento formal, geralmente em torno de 10 anos de idade, ele recebe sua primeira runa. Embora a runa da clarividência seja a primeira runa dada ao jovem ou recém-ascendido caçador de sombras, ela pode ser mudada em alguns casos, como quando foi decidido que a doente Adele Starkweather deveria receber a runa da força primeiro. A primeira runa é geralmente marcada sobre eles em uma cerimônia formal feita pelos Irmãos do Silêncio. Embora a maioria das runas seja destinada a serem usadas na pele dos caçadores de sombras, muitas runas também podem ser aplicadas em objetos, dando uma variedade de efeitos e habilidades. Muitas dessas runas são colocadas em suas armas para impedir os demônios de se curarem quando feridos por elas. Outras são usadas para trancar e destrancar portas, criar incêndios e uma ampla matriz de outras habilidades. Runas são o que torna os Nephilim diferentes dos seres humanos normais, visto que eles são os únicos seres que são capazes de suportar as marcas do anjo. Quando uma runa é desenhada em mundanos, elas queimam a pele, e marcas poderosas podem levá-los à insanidade e os transformar em renegados. A doença demoníaca que causa a licantropia evita as marcas de entrar em vigor, enquanto outros seres do submundo que são marcados não podem suportar as runas, e como mundanos, tanto podem enlouquecer quanto morrer ao entrar em contato. A única exceção é a runa da aliança, que foi projetada especificamente para ser aplicada tanto nos caçadores de sombras quanto nos seres do submundo. De acordo com Magnus Bene, runas angelicais só podem ser aplicadas nos Nephilim, porque é para isso que as runas dadas a eles servem, sendo eles mesmos parte anjo. As runas são uma parte integral das identidades dos indivíduos como Nephilim. Quando alguém viola a lei severamente o suficiente para justificar a expulsão da sociedade dos caçadores de sombras, ou quando alguém escolhe deixar por vontade própria, o caçador de sombra tem suas marcas retiradas, um processo que é extremamente doloroso. Embora isso normalmente só irá transformar um caçador de sombras em um mundano. A clave às vezes faz isso para que o ex-caçador de sombras seja transformado em renegado, para servir como tortura e punição, embora que por punição tenha sido proibido pela sua legislação. Embora a maioria das runas tenha imenso poder, há runas usadas pelos Nephilim que são apenas simbólicas. A runa do amor, por exemplo, é meramente um símbolo do amor de duas pessoas e não pode criar o sentimento real. O mesmo pode ser dito da runa do luto. Ela não pode diminuir a perda que seus usuários sentem, e sim só homenageia os mortos, e simboliza a dor da morte de seus entes queridos. Também existem runas de paz, vistas na Cidade do Silêncio, e podem ser usadas para acalmar a mente de alguém e proporcionar um sono tranquilo. Runas podem ser desenhadas completas,
mas dependendo de sua finalidade, pode ser desenhada parcialmente primeiramente e ser completada quando o utilizador deseja ativá-la. A força e a eficiência das runas é baseada e relacionada em quão talentoso é o caçador de sombras com magia rúnica, especificamente a força e a precisão da marca desenhada. Marcas mal desenhadas não teriam efeito. Da mesma forma, o uso da estela para desenhar símbolos ou letras aleatórios, não rúnicos, produzirá apenas a sensação de frio ou calor, semelhante à provocada pelo uso para desenhar marcas. A localização das runas agrega na sua eficácia. Quanto mais perto do coração a runa é colocada, mais efetiva ela é. Algumas runas são colocadas nas mãos, braços e pernas, porque elas têm como alvo aquela área em particular. A força com que a runa é desenhada também é um fator que determina quanto tempo ela irá durar. Quanto mais força a pessoa colocar quando desenhar a runa, mais ela irá durar. Além disso, marcas feitas pelo parabatai da pessoa são mais fortes que outras marcas, e existem marcas que só os parabatais podem usar. Em outro caso especial, Clary Frey, a quem o sangue angelical adicionado dá o poder de criar novas runas, também pode colocar marcas nela mesma e em outros que são tipicamente mais poderosas do que aquelas colocadas por caçadores de sombras comuns, embora essa habilidade possa diminuir sua energia. Quando desenhada na pele, runas frescas aparecem em preto. Algumas runas em objetos são desenhadas em diferentes cores, como vermelho, prata e ouro, entre outros. Muitas runas são temporárias e desaparecem com o tempo. Essas runas quase sempre deixarão uma cicatriz prateada simbólica da runa que foi colocada no local. Essas runas precisarão ser desenhadas outra vez para que seus efeitos sejam sentidos novamente. Outras runas, como a runa da clarividência, a runa da memória, runas para casamentos e rituais para batais, e algumas para luto, são permanentes. Essas runas nunca desaparecem, e seus efeitos funcionam constantemente no caçador de sombras em que elas foram colocadas. No caso das runas de casamento, embora elas sejam permanentes, podem ser quebradas ao meio em um processo doloroso, assim como as runas para batai, que desaparecem quando a ligação é quebrada ou cortada, algo que é muito mais difícil de fazer do que o fim de um casamento. Assim como quando alguém se torna um irmão do silêncio ou irmã de ferro. Essas runas de casamento também podem se dissolver e desaparecer quando a parceria é anulada. Apesar da capacidade natural dos caçadores de suportar runas, alguns caçadores de sombras, embora apenas poucos, são resistentes às marcas. Para alguns, pode ser apenas um pouco mais doloroso em comparação com a experiência dos outros. No entanto, outros podem rejeitar completamente a primeira marca que recebem, o que os leva a um estado de choque ou loucura, dando a eles uma dor excruciante e agonia que seriam sofridos através de uma febre tão intensa que só a remoção da marca poderia salvar a vida, e por não ser mais capaz de suportar nenhuma runa em seu corpo, não se tornaria um caçador de sombras e teria que viver como um mundano pelo resto da vida. A febre pode durar uma quantidade indeterminada de tempo, semanas, meses, talvez mais, enquanto alguém pode morrer durante esse tempo. Se o caçador de sombras sobrevive e passa pela provação com a marca intacta, o que pode ser feito por pura vontade, ele ou ela pode viver e suportar runas normalmente sem risco de perigo futuro. Apesar de existir outras runas, as únicas que os caçadores de sombra têm permissão para utilizar são aquelas encontradas no livro cinza. Runas demoníacas que são acessíveis aos feiticeiros e muitas vezes utilizadas para convocação são proibidas a eles pela lei e também não podem trabalhar em conjunto com o sangue seráfico dos Nephilim. Há também outras runas angelicais que se diz ter existido desde tempos longínquos, que não foram dadas para os Nephilim utilizarem. A mais conhecida delas é a chamada primeira marca, marca de Caim. Somente as runas mais comuns são referidas por seus nomes verdadeiros, enquanto as outras são referidas por seus nomes descritivos, informais. Seus nomes verdadeiros estão na linguagem dos céus, estes nomes sendo as únicas palavras da linguagem que os seres humanos foram sempre autorizados a saber. Há algumas runas muito poderosas acessíveis apenas para aqueles que se tornam irmãos do silêncio ou irmãs de ferro. Estas runas são encontradas nas partes ocultas do livro cinza e lhes conferem magia diferente, o que lhes permite exercer as suas funções exclusivas
para a sua organização. Enquanto normalmente a linguagem oculta das marcas são incompreensíveis para caçadores de sombras, tornando-os incapazes de criar novas marcas, Clary Frey possui a habilidade de relembrar runas antigas que não estão documentadas no Livro do Pacto ou Livro Cinza. Esse dom de runas foi dado a ela como resultado do excesso de sangue angelical de Ithuriel correndo por suas veias, devido ao seu pai ter dado tônicos com sangue de anjo para sua mãe enquanto Clary estava no útero. Devido à sua conexão com Ithuriel, o anjo é capaz de fornecer a ela imagens ou visões em sua mente de runas antigas, não encontradas no Livro Cinza. Essas runas supostamente já existiam muito antes dos Caçadores de Sombras, e são possivelmente runas do céu, que datam do tempo dos anjos. Essas marcas incluem a destemor, a aliança e runas de ressurreição, assim como a marca de Caim. Estas vêm a ela em sonhos ou visões, normalmente quando elas a chamam por pensar em alguma coisa, ou espontaneamente em momentos de necessidade. Agora umas pequenas curiosidades. As runas originais foram criadas por Valerie Frey para a série. Algumas das runas mudaram de nomes ou foram trocadas com outros projetos, desde que foram criadas pela primeira vez. E chega ao fim de mais um vídeo. Lembrando, deixe seu like, assim você ajuda ele a ser sugerido para mais pessoas. E aproveite, já tem muita história legal aqui no canal. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.